momento em que a gente precisa refletir sobre o campo, e acho muito interessante essa proposta de fazer essa reflexão a partir das trajetórias de pesquisadores e pesquisadoras. Eu só me reconheci como uma pesquisadora da ditadura muito recentemente. Na verdade, quando eu digo recentemente, é depois da defesa do doutorado, que foi em 2010. Mas, hoje, né, fazendo uma revisão dessa trajetória de pesquisa, eu vejo que ela começou muito cedo na minha formação, ainda na graduação. Eu entrei na graduação no ano de 1990, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, e fui de uma geração que pegou a transição da Faculdade de Filosofia, a Fafiche, para o campus da Pampulha, o que aqui teve um sentido muito forte, porque a Fafiche era um prédio que funcionava, a universidade tinha prédios dispersos pela cidade. Houve um projeto, né, a partir dos anos 70, especialmente, de levar essas unidades para o campus Pampulha, e isso foi acontecendo muito lentamente. Em 1990, quando a Fafiche foi para lá, foi uma mudança cultural na universidade, porque o prédio da Fafiche, no centro da cidade, era um lugar de vivência política muito forte, política e intelectual muito forte, e foi uma referência importante na ditadura. Inclusive com essa coisa de embates com a polícia, de invasão da polícia lá, então havia era uma referência cultural que eu não vivi. Então, quando eu entrei na universidade aos 17 anos, e quando eu fui para a Fafiche, já no campus Pampulha, o que a gente tinha era um início de reflexão acadêmica sobre a ditadura. Mas muito início mesmo, 1990, quer dizer, pleno período de democratização, né, de redemocratização e tal. Em 91, eu entrei para o grupo de História Oral, como bolsista de iniciação científica, para o projeto de História Oral, que era um projeto interdepartamental, interdisciplinar. Na história tinha a professora Lucília de Almeida Neves Delgado, que foi a pessoa que me orientou na graduação, em monografia e tal. Tinha também a Regina Helena Alves da Silva, trabalhando com cidades, a Maria Elisa Borges, e tinha, da ciência política, o professor Michel Marie Levin, e da sociologia, o Otávio Dulce, professor Otávio Dulce e a professora Lígia Maria Leite Pereira. Eu trabalhei com esse grupo, assim, acompanhando entrevistas, fui aprender a fazer história oral no momento em que o grupo estava se formando, ele era de 89, então eles também estavam se formando como coletivo, e tinha uma preocupação e uma intenção de fazer efetivamente um trabalho coletivo. A gente estudava história oral, planejava as entrevistas junto, então não era aquela coisa só de acompanhar e fazer transcrição. Nesse período, eu acompanhei com a Lucília uma história de vida que para mim foi muito importante, que foi a de um líder comunista de Minas Gerais, que foi o Dimas Perrin. Foi muito formadora para mim, assim, mas não era sobre a ditadura apenas, né? O Dimas, na verdade, ele tinha uma atuação anterior à ditadura. E depois, assim que eu me formei, que eu continuei ali com o grupo de história oral, eu fui trabalhar com o Michel em algumas histórias de vida, aí sim, mais ligadas a trajetórias políticas na ditadura. Então, eu trabalhei sempre com o pessoal da linha, né? Era uma linha de pesquisa em partidos políticos e sindicatos. Então, a minha reflexão ali começou muito nesse cadinho de pensar a nova história política, né, um novo olhar sobre a história política, o que eu só fui compreender e refletir, assim, muito tempo depois. Depois eu fiz com o Michel, em 94, e uma equipe maior também, a história de vida do Dazinho, que foi um deputado federal mineiro que foi cassado logo no imediato pós-golpe e tal, e outras entrevistas de história de vida. Mas naquele momento não havia ainda um campo, uma historiografia da ditadura. E eu não me envolvi politicamente com o debate, senão academicamente. E quando saí da graduação, fui trabalhar com ensino de história. Continuei trabalhando com pesquisa em outras frentes, mas meu cotidiano voltou-se muito para o trabalho com ensino de história, tanto em sala de aula, na educação básica, quanto como formadora de professores. Então, em 2002, eu já comecei a trabalhar em cursos superiores com formação de professores nas práticas de ensino. Fui fazer o mestrado em educação, e fui fazer o mestrado em educação com uma outra preocupação, que era a preocupação epistemológica. Como é que as pessoas aprendem história? Isso estava ali
Foi isso que me ocupou durante algum tempo. Então, eu me afastei do campo, e que estava começando a se formar, né, o campo de pesquisa sobre ditadura militar. Voltei a refletir, é engraçado assim, porque me afastei, mas nunca me afastei da história oral e, portanto, continuei acompanhando esse movimento. Voltei a fazer reflexões mais sistemáticas sobre a ditadura, ainda como pesquisadora de ensino de história, no mestrado, na época do mestrado, não exatamente no mestrado, não para a produção da dissertação, mas numa pesquisa em parceria com o Matheus Pereira, que é professor da UFOP. Nós éramos colegas na Universidade do Estado de Minas Gerais, trabalhávamos no campus de Divinópolis. Lá desenvolvemos uma pesquisa, aí sim, sobre a ditadura. Eu voltei a estudar sobre a ditadura, e temos 2 artigos publicados sobre análise de livros didáticos. Na época do mestrado, eu trabalhava com livros didáticos, nós 2 éramos professores de prática de ensino, lá trabalhávamos especificamente com prática de ensino, e aí essa pesquisa, com a participação de estudantes da graduação, me fez voltar a trabalhar com ditadura. Na verdade, a minha monografia de graduação, que foi com a história oral orientada pela Lucília, foi sobre o movimento estudantil durante a ditadura. Então, foi uma pesquisa sobre o imaginário do movimento estudantil durante a ditadura militar. Essa preocupação eu acabei nunca retomando sistematicamente como uma preocupação de pesquisa, nunca mais trabalhei com o movimento estudantil. No âmbito dessa pesquisa com o Matheus, eu comecei a querer voltar a estudar e fazer o doutorado. Assim. Então, eu tinha defendido o mestrado em 2002, 2004 a gente estava fazendo essa pesquisa, e aí Matheus começou a me botar pilha, vai fazer o doutorado, não sei se eu quero, porque não quero ficar na educação nesse momento, e tal, não, você vai para a história, mas não quero para a história, crise existencial, trabalhando demais e viajando demais, né, porque eu morava em Belo Horizonte e trabalhava no interior, acabei apresentando um projeto de pesquisa com um tema que eu retomei agora, num pós-doc, no ano passado, que mudou o tema durante o doutorado, mas que era um tema que eu tinha interesse desde a graduação, e não encontrei espaço para pesquisar em Minas Gerais. Meu projeto de pesquisa aprovado para o doutorado no ano de 2006, também na UFMG, eu fiz toda a minha formação superior na UFMG, foi sobre o engajamento artístico do Chico Buarque e do Gilberto Gil durante a ditadura militar. Na verdade, a temporalidade era contida no período da ditadura militar, não era toda a ditadura. E isso me fez voltar a estudar sistematicamente, naquele momento já uma historiografia mais constituída, né, um campo mais assentado, voltar a estudar não apenas a historiografia da ditadura, como história, né, teoria da história e tal. Entrei para o doutorado, voltei para arquivo, né, aí retomei, saí dos livros didáticos como objeto como fonte, né, de pesquisa, e voltei para arquivo. No meio do doutorado, por uma série de razões, inclusive de interesses próprios, prévios, eu acabei indo estudar teatro, história do teatro. Eu não fui trabalhar com música, então eu abandonei o projeto, que era sobre história da música, e fui trabalhar com teatro, que era com uma peça, Gota d'Água, que foi uma peça escrita por Chico Buarque e Paulo Pontes, que estreou em 75, e que foi o que eu interpretei durante o doutorado, né, na tese, como um evento no campo artístico brasileiro, no campo artístico intelectual brasileiro, porque deu uma sacudida nas bases do que se concebia, então, como engajamento político no teatro e nas artes, porque, ao investigar o projeto, eu acabei trabalhando com a história do teatro, da música, do livro e da leitura, né, porque o projeto, ele saiu, o texto dramático saiu em livro, circulou em livro, as encenações durante 5 anos, e disco, saiu também num disco. Então, acabei voltando para a história da música, trabalhando no campo cultural. Então, passei a me reconhecer como uma historiadora da arte. Foi só aí, né, embora eu sempre tenha tido interesse em estudar arte e tal, que eu passei a me reconhecer como uma historiadora da arte. E só com essa tese, enfim, só nesses 4 anos e meio de mergulho na historiografia, nos arquivos, e novamente retomando até a história oral, porque aí eu fui trabalhar com entrevistas com sujeitos da esfera da produção e com o público, voltei a me reconhecer
como historiadora, para além do ensino de história, que eu me reconhecia como uma pesquisadora do campo de ensino de história, mas não como uma historiadora, tinha perdido esse vínculo com o campo da pesquisa histórica contemporânea. E aí, tese pronta, quem me orientou foi o Rodrigo Pato Samota. Eu me lembro que eu olhei para o Rodrigo e falei, é uma tese de história? Não entendi a pergunta. Não consegui entender a pergunta. Para mim, isso é uma questão, porque quando a gente sai do campo de origem, né, durante algum tempo, tem ganhos e tem perdas, né? Assim, você se afasta um tempo da bibliografia, se afasta um tempo da produção, né, e das discussões que estão acontecendo. E isso me trouxe muito receio quando eu fui para o doutorado. Assim, eu tinha esse receio de não conseguir me reinserir na história. Fiquei muito, assim, surpresa ao ver que sim, tinha conseguido me reinserir, e na tese, né, na produção da tese, teve algo que foi curioso, assim, para mim, a recepção que a banca teve, e depois alguns leitores, com relação à proposta que eu tinha feito de análise daquele objeto artístico, que era Gota d'Água, então, que eu interpretei como um evento, que foi baseada na elaboração, ou nas discussões do campo de História do Livro e da Leitura, pensar Gota d'Água, colocando-a no circuito de comunicações das artes ali naquele período da ditadura e também da política, obviamente, porque aí foi uma interpretação de uma história cultural do político. Então, pensar as diferentes formas de circulação daquele texto, livro, encenações teatrais e disco, e as diferentes formas de recepção daquele texto. Então, na imprensa, junto ao público, eu fui fazer entrevistas com o público, porque parte do que me levou a pesquisar a peça foi ter conhecido pessoas que tinham daquela peça uma memória muito viva e muito impressionante. Assim. E isso, para aquele momento, foi uma novidade, porque a gente não tem ainda uma história da recepção em arte, e mesmo a noção de engajamento ainda era muito uma noção de engajamento estritamente político, né, há 10 anos atrás. Isso hoje já se alargou um bocado, outras formas de interpretação foram sendo trazidas, né, para os estudos de arte e história. Mas isso, naquele momento, teve um significado, assim. E, para mim, foi muito importante, porque me fez me sentir como uma historiadora, não apenas da arte, mas da ditadura. Então, assim, os debates sobre a ditadura. Imediatamente, eu acabei indo trabalhar com um tema de pesquisa correlato, que derivou dali, no pós-doc, que foi o Grupo Casa Grande, que foi um grupo de artistas e intelectuais de resistência, na verdade, um grupo não institucionalizado, mas organizado, que se encontrava e organizava eventos, e teve um projeto de produção de peças, e teve um projeto de publicações e tal, no Rio de Janeiro, com diálogo com diferentes lugares do Brasil, com participação de muita gente que tinha feito parte do projeto Gota d'Água. Na verdade, ele foi esse Grupo Casa Grande, ele foi derivado um pouco do projeto Gota d'Água, e quando eu fui pesquisar o Casa Grande, aí sim eu me senti voltando completamente para os estudos da ditadura, porque aí não era um objeto artístico apenas, né, eu não quero reduzir o objeto artístico de jeito nenhum, mas o meu tema de pesquisa não era exatamente o objeto artístico, eu consegui compreender um alargamento da minha visão mesmo sobre a historiografia, né, o campo de estudos, a historiografia da ditadura militar brasileira. A história oral continuou me orientando, em grande medida, as pesquisas, então, não são projetos de história oral, mas projetos que têm projetos de história oral vinculados, e como eu voltei para o núcleo de história oral, quando eu entrei na UFMG, eu fui professora em 2012, e voltei para lá e coordeno hoje o núcleo de história oral, do Laboratório de História do Tempo Presente, aí passei a desenvolver também projetos específicos de história oral relacionados à ditadura. Então, em 2018, e aí uma coisa que a gente tenta manter, né, no núcleo de história oral, retomando aquela minha formação inicial lá na graduação, é que seja um lugar de produção de conhecimento coletivo, sabe, assim, que a gente monte os projetos coletivamente, os desenvolva coletivamente. E aí, um marco para nós nesse momento, nesse contexto, né, foi o projeto
que desenvolvemos em 2018, que foi um projeto de entrevistas públicas sobre o ano de 1968. Então, no cinquentenário, na efeméride, né, de 68, perdão, a gente desenvolveu um projeto, coordenamos eu, o Gabriel Amato e a Carolina Delamore, que eram então, doutorandos, né, no programa, e que tinham lançado há muito pouco tempo o A Ditadura Aconteceu Aqui. Esse projeto que foi, a gente fazia mensalmente uma entrevista pública com um sujeito histórico que tinha vivido o ano de 68 em diferentes lugares sociais. Então, a nossa intenção ali foi, e esse projeto a gente continua desenvolvendo hoje, a partir da análise dessas entrevistas, então a gente está com uma produção de artigos sobre isso, né, tudo caminhando, então aquela coisa vai sair o outro está sendo escrito e tal, porque a intenção era pensar 68 para além dos ícones, e ouvir as experiências dos sujeitos e dialogar com esses sujeitos para além da centralidade de 68 em Rio e São Paulo e para os sujeitos históricos políticos clássicos relacionados ao ano de 68, ou pelo menos para além das narrativas clássicas. Teve estudante, a gente teve 2 estudantes, né, ex-estudantes, que foram falar sobre o movimento estudantil, seu trabalho, né, e seu envolvimento político ali em 68, mas a maneira de abordar era, inclusive, tentando tensionar um pouco essa memória hegemônica relativa ao movimento estudantil naquele período e tal. Teve estudante não engajado, que foi conversar com a gente, né, não envolvido em militância política, ex-operária, trabalhamos com diferentes perfis, tentando compreender experiências outras durante a ditadura militar brasileira. Há muitas diferenças no trabalho com a história oral, em termos metodológicos, mas também em termos de produção de conteúdo, ao se trabalhar com os ditos sujeitos comuns ou com os ícones, né, os sujeitos de projeção social. E essas diferenças, elas estão colocadas ao longo de todo o processo da produção da entrevista e da análise da entrevista. Por exemplo, quando você aborda um sujeito anônimo, né, o dito sujeito comum, para dar uma entrevista sobre determinado tema de história, 2 reações são muito comuns. Ou uma alegria enorme por ser reconhecido como alguém que viveu a história e pode falar sobre ela, e aí, assim, o desejo de falar, ou uma surpresa tão grande por ser reconhecido dessa forma, que vem acompanhada do receio de falar, em alguma medida até da negação da possibilidade de falar. Não, mas não, melhor entrevistar fulano é que tem o que dizer. E aí, em geral, isso vem, assim, um estudante vai falar, por exemplo, apontar o líder do movimento estudantil, né, o Gabriel Amato tem um artigo sobre isso no Ditadura Aconteceu Aqui, que eu gosto muito, que ele narra exatamente um processo que ele viveu nesse sentido, né, ele analisa uma entrevista realizada com essa questão. E nós vivemos no 68, né, e aí 68 vivemos isso com alguma frequência, as pessoas diziam, mas por que eu? E aí, ao longo do processo, para quem topa dar entrevista, a gente vive outras encruzilhadas. Aconteceu, por exemplo, da pessoa vir comparar casa feito, então ela estudava o período para poder falar da história do período, ou da pessoa não querer falar das suas vivências pessoais, porque achava que aquilo não era história, e continuava se remetendo a outros sujeitos, e não falar das suas próprias experiências. E aí tem toda a delicadeza de você dialogar, interrogar os sujeitos, sem promover a acariação, exatamente para tentar compreender não apenas as experiências passadas, como esse incômodo contemporâneo relativa às memórias dessas experiências. Como é que essas memórias foram se constituindo e como é que elas hoje são narradas, mais do que as informações, né? Esse processo é que nos interessa. Como é que elas hoje são narradas com a qualificação ou desqualificação do próprio lugar na sociedade. Quando a gente vai trabalhar com ícones, o que acontece em geral é o contrário, né? Então, assim, na abordagem, você tem um outro problema, que é, em geral, as pessoas são tão demandadas para falar, seja um ícone como Chico Buarque, que é inegavelmente um ícone, né, assim, nacional, internacional, seja um ícone para determinado grupo.
um líder, uma liderança de movimento estudantil, né, que socialmente não é reconhecido, mas que para um grupo, e para um grupo que tem um processo, que vive um processo de constituição de memória dinâmico e muito forte, sim. Então, ele se reconhece como uma referência. E isso causa isso traz para a gente outras questões e outras delicadezas para a produção da entrevista, né? Desde a abordagem, né, até a análise, porque também tem uma coisa, produzir uma entrevista de história oral significa produzir análise dessa entrevista, produzir conhecimento nessa entrevista e a partir dela. E, portanto, significa ter um olhar crítico sobre ela. Nem todo mundo gosta de ter ou de saber que há um olhar crítico sobre a sua narrativa, especialmente quando essa narrativa é já tomada como uma verdade, né, ou ela já é conhecida a ponto de ser uma referência de interpretação sobre o período. Fazer isso eticamente, quer dizer, posicionar-se criticamente com relação à narrativa de alguém que você pediu para construir, que você ajudou a construir, fazer eticamente a ponto de não destruir essa narrativa, se não desconstruir apenas, em termos epistemológicos, é algo muito difícil, mas que eu acho que é a nossa função, né? É a nossa função. Então, por exemplo, pensar nas operações de memória desenvolvidas durante a entrevista tem sido algo a que eu me dedico, ao produzir o conhecimento a partir dessas entrevistas. Então, como é que o sujeito se lembra ou não se lembra? Por que é que o sujeito se lembra ou não se lembra? Como é que os silêncios são quebrados e por quê? Né? Então, tem um caso que eu acho que é interessante desses, que é exatamente na entrevista com o Chico Buarque, não por ser o Chico, claro, eu ouvi de todo mundo, você está fazendo esse doutorado só para entrevistar o Chico Buarque, né? E por isso mesmo, eu não ia entrevistá-lo. Não iria entrevistá-lo, o que para todo mundo parecia uma contradição, né? Como é que você trabalha com a história oral, trabalha com a peça do Chico, Paulo Pontes não está vivo, então só ele, né? Entrevistou outros sujeitos da esfera de produção, o produtor, o Zoni Ventura, que trabalhou com eles ali na produção do programa, Dori Caymmi, que foi o produtor musical, né? O diretor musical e tal, e não vai entrevistar o Chico. Só que aí eu me dei conta de uma lacuna grande de pesquisa, na verdade um problema de pesquisa que eu não conseguia resolver, que era o seguinte, o livro Gota d'Água vinha assinado na capa, por Chico Buarque e Paulo Pontes, e o livro, ele tem uma composição que era comum à época, mas que em Gota d'Água é mais marcante, que tem o texto dramático, que é um texto belíssimo, todo em versos dodecassílabos, então, assim, e ele é uma releitura de Medéia, então ele é uma releitura contemporânea de um clássico, tem esse peso também. E antes do texto dramático, é um livro publicado pela Civilização Brasileira, que era uma editora engajada, né, de dono comunista e tal, então tinha esse peso também. Tinha um prefácio, que era um prefácio, ao mesmo tempo, um ensaio sobre a política contemporânea, de meados dos anos 70. Então, nós estamos falando do início do período de abertura, crise do milagre econômico e tal, que era o contexto sobre o qual a peça tratava, e um manifesto. E um manifesto com tons muito fortes de uma cultura política comunista, que era mais própria do Paulo Pontes do que do Chico Buarque, e em diálogo com os intelectuais e tal. Então, o livro, na capa, vinha como uma produção de Chico Buarque e Paulo Pontes. E o prefácio vinha assinado por Paulo Pontes e Chico Buarque. Então, havia uma inversão da autoria. O programa da peça, por sua vez, e era um jornal chamado Luta Democrática, que existia efetivamente no Rio de Janeiro, então era como se fosse um número do Luta Democrática, com trechos do Luta Democrática reais, assim, né, que eles fizeram um acordo com o pessoal do jornal, e com a apresentação de atores, autores, produtores e tal, e tinha também o texto uma parte desse prefácio, como se fosse uma reportagem do jornal. E ali, no programa, vinha assinado Paulo Pontes pelos autores. Então, assim, eu tinha 3 formas de assinar aquele projeto, todas elas em 1975, no momento de lançamento, e isso tinha implicações muito importantes para mim, para a análise que eu queria fazer, dessas formas de engajamento, da incidência da cultura política comunista sobre esse projeto,
do papel de cada um ali, e não apenas o Chico Buarque e o Paulo Pontes, mas os outros sujeitos que circulavam por ali e tal. E as outras pessoas que eu entrevistei não resolviam esse problema comigo, e as fontes outras que eu consultei também não resolviam. E tinha 2 outras questões relativas à censura. Eu tinha processo de censura do Arquivo Nacional no Rio e do de Brasília, então a censura local e a censura federal e tal, e tinha contradições entre eles. Então eu falei, vou procurar o Chico, né? Acabei conseguindo a entrevista, a história de conseguir a entrevista foi essa outra, né? Como é que você chega numa figura como o Chico e tal. E durante a entrevista, uma das coisas muito curiosas foi analisar essa operação de memória dele, foi ver como ela foi sendo construída. Porque eu mandei as perguntas para ele antes, foram 3 perguntas, assim só, e aí ele falou, pois é, você fez uma pergunta sobre o prefácio da peça, mas aqui, não fui eu que escrevi aquele prefácio. Quem escreveu o prefácio foi o Luiz Werneck Viana. Aí eu falei, não foi, né, aquela coisa um pouco constrangedora, porque você vai virar para o entrevistado e falar, não é bem isso, né, foi você que escreveu. Mas não, eu não escrevi, não foi o Luiz. Eu falei, não, ele fez o prefácio de Ópera do Malandro, que é o seguinte. Ah, tá, isso mesmo, ele fez o de Ópera do Malandro. Mas não fui eu que escrevi aquilo, não. Eu falei, mas você assina. Então, a assinatura tem essa inversão e tal. Aí eu tinha levado o livro. Ele falou, deixa eu ver. Aí eu mostrei o livro, ele falou, olha, mas eu não escrevi uma linha disso aqui. Isso é coisa do Paulinho. Aí eu falei, então é por isso que no programa é Paulo Pontes pelos autores? Ele falou, no programa tá assim? Eu falei, tá. Ele falou, então é isso aí é que é o correto. Por isso é que eu não lembro de ter escrito nada. Então, assim, esse processo foi um dos mais legais em termos de exemplo de entrevista que eu tenho, de construção de memória. Por quê? O Chico é um cara que tem muita coisa de memória já assentada, porque ele fala muito sobre a própria trajetória, ele é demandado a falar sobre a própria trajetória, mas foi um sujeito absolutamente disposto a rever uma passagem que não era tão presente para ele, né, sobre a qual ele não tinha falado e tal, e a se rever a partir disso, e a dialogar a partir disso. E isso, para mim, analisar essa operação de memória foi não só isso da entrevista, mas como é que isso se relacionava com as formas como aquele grupo se constituiu, como aquele texto foi construído, que era um texto derivado ainda lá do Vianinha, era uma proposta derivada do Vianinha, que naquele momento não estava vivo mais e tal. Isso teve, para mim, uma função importantíssima na interpretação daquele objeto. Tem sido para mim também um alimento muito importante é a Rede Brasileira de História Pública, na qual eu estou desde 2012 e que tem, desde a fundação, né, então assim, o núcleo de fundação com essa preocupação não só da divulgação histórica também, mas não apenas da divulgação histórica, mas de construir um debate sobre a função da história e sobre a ética da função que o historiador e a historiadora tem que ter ao se encontrar com seus públicos e ao trabalhar para a esfera pública, né, em prol da esfera pública. Nesse sentido, então, os debates sobre a ditadura e sobre a historiografia da ditadura têm tido uma centralidade para mim também. O que significa ser pesquisador da ditadura hoje, contemporaneamente, e qual é o nosso papel na cena pública nesse contexto de onda conservadora, de negacionismo, e nesse caso, inclusive, a minha atuação como educadora, eu nunca consegui conceber muito, em função da trajetória que eu tenho, essa distinção entre pesquisadora e a professora, porque, inclusive, eu trabalho na graduação com as disciplinas de prática de ensino, é um projeto meu, é uma decisão, né, trabalhar com a formação de professores e tal. Nesse sentido, inclusive, de levar esse tipo de debate, de preocupação e de investigação para a formação de professores. Qual o nosso papel como pesquisador e professor, e qual o nosso papel como historiador da ditadura militar no contexto contemporâneo. Nesse sentido, acho que muito alimentada mesmo pelas ações da Rede Brasileira de História Pública. Qual seria o papel de uma história pública da ditadura? E eu acho que isso vem sendo... Essa é uma questão que vem me perseguindo nos últimos anos. E aí você fez uma outra pergunta, que é, a história ensina? Eu vou começar a pensar nisso aqui a partir de um texto do Gumbrecht, que eu reli recentemente e trabalhei em sala de aula, e, portanto, está muito presente para mim, uma coletânea que chama Aprender com a História, que é organizada pelo Nicolás, pela Helena Molo e pelo Valder Araújo. Foi uma conferência do Gumbrecht em
Ouro Preto, num dos encontros de história da historiografia, na qual ele traz essa questão: é possível aprender com a história? E mais que isso, né? É possível, na verdade, ele conclui o seguinte: olha, atualmente a gente tem uma contradição muito grande referente à história, que é um desejo pela história cada vez maior, uma vontade de conhecer a história cada vez maior e de viver a história, mas um esgotamento da função da história mestra da vida. A impossibilidade de aprender com a história para o presente. Ele parte dessa contradição, e ele analisa essa contradição em termos historiográficos, históricos, inclusive, e para mim fica ali uma questão muito importante para pensar uma reflexão dele, né, uma conclusão dele, que para mim é muito importante para pensar essa questão que você trouxe. Qual o papel de uma história pública da ditadura? Ele vai dizer: a gente pode, talvez a gente não consiga hoje aprender com a história, mas nesse sentido exemplar. Por outro lado, é preciso cada vez mais que a gente consiga reconstituir, vivenciar climas históricos. Ele não usa a expressão, mas isso me soa sempre como é preciso que a gente faça exercícios de empatia histórica e compreenda efetivamente como é que outros sujeitos viveram a história. O que me remete a pensar que é cada vez mais necessário que a gente trabalhe com as contradições da história. Porque uma história exemplar apaga contradições. O clima histórico, ao contrário, coloca as contradições à flor da pele. É isso que ele precisa ter, é isso que ele precisa trazer. Então, que a gente pense as experiências históricas e comunique as experiências históricas de outros tempos, cada vez mais a partir da controvérsia, da contradição e da multiplicidade, do que da narrativa fechada, certinha, que serve de exemplo para alguma coisa. E aí é nesse sentido que eu acho que a gente pode pensar no papel de uma história da ditadura, uma história pública da ditadura. Uma história que cada vez mais pense e comunique experiências diversas disso que a gente chama de ditadura. Recentemente, bem recentemente, mês passado, a Juliana Fernandes defendeu um doutorado na UFMG, que começou como uma pesquisa sobre como os indígenas em Minas Gerais compreendiam a ditadura militar, que tinha a ver com a trajetória da Juliana na Comissão Nacional da Verdade, depois no doutorado, inclusive, trabalhou na Coveng e tal. E aí, ela tem um ponto de virada no processo de pesquisa, porque um dia ela perguntou, quando ela foi recortando o objeto, e aí ela perguntou para um indígena: como é que foi a ditadura militar para vocês? E a resposta foi: que é isso de ditadura? Não porque ele não soubesse, mas porque ele devolveu a pergunta dizendo o seguinte: para nós, a violência do Estado sempre esteve presente. Isso que vocês chamam de ditadura foi quando a violência do Estado caiu sobre vocês, brancos de classe média. Percebe? É claro que isso é uma forma de ver a ditadura. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente precise assumir essa definição do indígena como a definição de ditadura, de maneira nenhuma. Mas é perceber que há experiências diferentes e que essas experiências diferentes compõem esse clima histórico. E compõem o clima histórico, inclusive, a ponto de, presentemente, permitir, fomentar os negacionismos que a gente vive hoje. Exatamente em função do desconhecimento dessa diversidade de experiências, é que a gente vive esse clima de negacionismo e essa possibilidade do negacionismo presentemente. Então, acho que uma coisa é essa. E a outra, que vem a ser, o que pode ser uma história pública da ditadura, comunicar esse clima histórico, em sua diversidade e repleto de controvérsias, de diferentes formas. Eu não diria que a divulgação histórica tem um papel central, porque há muita gente que olha de fora, pensa a história pública assim, né? A história pública como sinônimo de divulgação histórica. A divulgação histórica, ela, para mim, não tem um papel central para responder isso que você perguntou. Na verdade, o papel central está muito mais na compreensão e na construção epistemológica sobre o que é a ditadura brasileira, né? Mas tem um papel essencial, sim, no sentido de que não adianta a gente construir esse clima histórico, né, e conhecimento sobre ele, se a gente não comunica e se a gente não torna acessível a diferentes públicos. Eu diria que é preciso fazer isso de formas muito diversas. Nós temos visto essa busca de historiadores, de instituições e de grupos, né, não exatamente instituições, mas também de grupos de historiadores e historiadoras, por diferentes formas de comunicar. Mas nós ainda somos muito apegados
ao texto escrito e à linguagem acadêmica. Então, mesmo essas novas formas, né, de comunicação e de divulgação histórica ainda são muito apegados. Eu destaco uma forma que eu acho muito interessante de produzir conhecimento histórico e divulgá-lo, que é a do LABOI, Laboratório de História Oral e Imagem da UF, que propõe uma escrita da história videográfica. Não é apenas a produção de documentários de divulgação, mas é a própria escrita da história por meio é a videografia, né? Uma historiografia videográfica. Então, eu acho que é pensar que não apenas a divulgação precisa acontecer para diferentes públicos e em diferentes linguagens, mas a própria produção do conhecimento precisa ser feita em diferentes linguagens e com diferentes públicos, né? Assim, com a participação de diferentes públicos.